Você está cansado de ouvir que é preciso ser grato, até mesmo por aquilo que causa dor? Os conselhos como "seja grato" te irritam no momento em que você não tem forças para sorrir, apenas sentindo vazio e cansaço. Isso não é sua culpa. É o cansaço real de ter que ser grato quando na vida há coisas pelas quais você realmente não se sente grato. Injustiça, perdas, erros, lições pagas a um preço muito alto. Neste vídeo, não exigirei de você gratidão por tudo e de uma só vez. Darei a você um simples mapa. Como distinguir a pressão de "seja grato" da gratidão viva e útil. Como encontrar aquele pequeno ponto de apoio pelo qual você pode se agarrar quando tudo ao seu redor desmorona. E como não transformar gratidão em autopunição. Ao final do vídeo, você poderá nomear uma sensação ou fato específico que realmente o mantém em momentos de sobrecarga. E saberá como prestar um pouco mais de atenção a ele, para não se afundar em queixas e apatia. Sendo totalmente honesto, não vamos divagar no ar. Haverá exemplos reais, não histórias idealizadas de "depois da dor veio a luz", mas casos em que a pessoa permaneceu na dor e ainda assim encontrou algo que a ajudava a continuar. E haverá técnicas específicas, não apenas respirações e não citações da moda, mas ações que você pode aplicar logo esta manhã ou à noite, quando não consegue dormir e parece que nada muda. Se neste momento dentro de você estão misturadas mágoa, cansaço e uma expectativa secreta de um milagre, isso é normal. O objetivo deste gancho é tirar de você a exigência de ser grato, dar direito à negação e, ao mesmo tempo, mostrar um caminho prático para não se perder na desesperança. Fique, e em alguns minutos você receberá um modelo funcional. Como extrair o verdadeiro sentimento útil de gratidão do caos emocional e como esse sentimento se torna uma ferramenta de sobrevivência e não uma ideologia. O tema da gratidão pode parecer trivial até que você esteja à beira de um colapso. Você tem problemas no trabalho, relacionamentos instáveis, a saúde requer atenção, ou o seu espírito simplesmente está exausto. Nesses momentos, seja grato. Soa como um convite para ficar em silêncio ou fingir. Mas é exatamente agora, no auge do cansaço e das dúvidas, que é importante entender como a gratidão pode ser útil e por que não deve se tornar uma obrigação ou mais uma razão para a culpa. Você não está sozinho nesse estado. Olhe ao redor. As pessoas são forçadas a viver sob a pressão de escolhas constantes, incertezas e notícias intermináveis. Muitos pararam de distinguir quando o sentimento de gratidão salva e quando ele serve como uma justificativa para não mudar. Sinais concretos desse estado incluem: você adormece e acorda sentindo ansiedade, em vez de ter um plano para o dia. Você nota que pequenas alegrias, uma xícara de chá normal, uma ligação de um amigo, uma curta caminhada, não ressoam mais como antes. Enquanto isso, cresce na sua mente a crença de que você não é grato o suficiente. E você começa a se autoculpar. Um segundo sinal observado é a divisão crônica. Você quer seguir em frente, mas a culpa por não valorizar o passado ou as oportunidades perdidas o puxa para trás. Por isso, neste vídeo, seguiremos um roteiro. Vou dividir o material em blocos lógicos para facilitar a sua compreensão e aplicação. Na parte principal, passaremos pelo AAE. A. O que acontece quando não há gratidão e como isso afeta a mente e o corpo. B. Os mecanismos internos de percepção da felicidade e por que o cérebro muitas vezes se recusa a notar pequenas âncoras. C. Erros típicos que nos impedem de aceitar qualquer gratidão sem autoculpa. D.
como a mudança de perspectiva altera a sensação de realidade e oferece escolha sem violência contra si mesmo. O que muda especificamente no comportamento e nas sensações, quando você reconhece pequenas, mas reais, razões para a gratidão. Na prática, vou mostrar 3 passos simples que você pode implementar ainda hoje. Uma nova tese que aceitaremos como hipótese de trabalho. A gratidão não é uma exigência moral, mas uma habilidade. Ela pode ser treinada com pequenos passos, assim como se treinam os músculos. Primeiro você nota, depois fixa, então fortalece. Essa tese nos ajudará a avançar sem culpa e sem fingimento, mas com real benefício para a mente e a vida cotidiana. Quando as palavras "seja grato" soam como uma exigência, primeiro surge uma resistência interna e então um vazio. Não é apenas a ausência de sentimento. É um estado em que o cérebro e o corpo entram em modo econômico, redução do fundo emocional, diminuição da iniciativa e estreitamento da atenção a uma lista de tarefas gerenciáveis. Você pode pensar que o problema está na falta de motivação ou na preguiça, mas geralmente não é preguiça, mas sim uma economia protetora de recursos. O diálogo interno nesses momentos é típico e previsível. Eu devo ser grato, mas não sinto nada. Significa que algo está errado comigo. Ele parece uma acusação, que fecha o acesso a fatos simples. Você está cansado, sofreu grande estresse e está se regulando para sobreviver. Muitas vezes, isso é acompanhado de sintomas físicos, como se a garganta estivesse apertada, as bochechas vazias e o corpo gastando energia para manter a vigilância. Cada pequeno gesto de bondade parece superestimado, e em vez de uma resposta, você só percebe a distância. Imagine uma mini situação. Você volta para casa após um dia difícil, abre a geladeira e vê uma xícara de chá que o vizinho deixou. Uma pessoa comum sorriria e beberia. Você, talvez, só note a bagunça e pense: por que não consigo me alegrar com isso? Não se trata da xícara de chá. Trata-se do fato de que o sistema interno funcionou para um consumo mínimo. Ele preserva energia, filtra sinais que não são necessários para a sobrevivência. A rejeição da gratidão é como um bilhete rasgado. Você vê a oportunidade, mas o buraco impede que você passe. É importante distinguir 2 níveis. O cognitivo, quando você entende que, sim, há motivos para agradecer, mas isso não provoca emoções, e o corporal, quando o organismo fisicamente bloqueia a resposta. Muitas vezes, as pessoas começam a pressionar a si mesmas com lógica. Eu sei disso, então devo sentir. E no resultado, mudam para a racionalização em vez de trabalhar com o corpo e a atenção. Assim, surgem disputas internas crônicas. A mente diz: há fatos benéficos. O corpo responde: não posso. Neste capítulo, o principal é reconhecer. A falta de gratidão muitas vezes não significa uma catástrofe moral. É um sinal de gestão de recursos. O diagnóstico consiste em perceber onde exatamente a reação está presa. No corpo, na atenção ou na linguagem da autoacusação. Este é o primeiro passo, porque enquanto você perceber a ausência de sentimento como um defeito pessoal, nenhuma gratidão soviética conseguirá entrar e se tornar um apoio. Porque o cérebro se recusa a notar pequenos apoios quando tudo vai mal. Aqui se combinam vários mecanismos fisiológicos e psíquicos. O primeiro é a mudança no limiar da atenção. Sob estresse, o cérebro altera as prioridades para ameaças e perdas potenciais. O que antes era percebido como recurso, agora é classificado como secundário e filtrado. O segundo mecanismo é a história de aprendizado. Se as lições passadas vieram a um custo de sofrimento,
o cérebro se protege para não repetir o mesmo padrão. E o terceiro é o contexto sociocultural, onde ideais e comparações estabelecem padrões que não estão disponíveis na realidade. Para explicar isso de forma simples, podemos introduzir o modelo de 3 interruptores: histórico, comparativo e de expectativas. O histórico é a memória de traumas passados e o preço que você pagou. O comparativo é como você mede seu agora pelas fotos de sucesso dos outros. O interruptor de expectativas é a voz interna que dita como o sentimento deve ser. Quando pelo menos um interruptor está preso na posição cuidado, sua capacidade de perceber pequenas alegrias diminui drasticamente. Um exemplo prático: um colega recebe uma promoção, mas você não pensa no seu trabalho, e sim em quantas oportunidades você perdeu no passado. O interruptor histórico se ativa, o cérebro lembra das perdas, e mesmo que neste momento haja apoio e estabilidade ao seu redor, você não percebe. Ou outro cenário: você compara sua vida com postagens nas redes sociais. O interruptor comparativo é acionado e quaisquer conquistas reais parecem insuficientes. A isso se acrescenta o efeito da inconsistência temporal. O cérebro reage mais intensamente a uma ameaça imediata do que a benefícios distantes. A gratidão geralmente se baseia em sinais adiados e pequenos. Uma ligação matinal, uma palavra gentil. Portanto, parece que ela não paga aqui e agora. Compreendendo essa mecânica, você para de exigir de si mesmo uma sensação imediata. Isso não é uma falha de caráter, mas uma combinação de fatores neuropsicológicos objetivos que podem ser suavizados e reprogramados cuidadosamente. O erro mais comum é transformar a gratidão em uma obrigação moral. As pessoas dizem a si mesmas: se eu não for grato, sou egoísta, e depois tentam forçar esse sentimento. Esse caminho funciona como um contraponto. Você ensina a si mesmo a hipocrisia. Concorda externamente com a ideia, mas por dentro cresce a irritação e a autocrítica. O monólogo interno muitas vezes soa assim: eu devia estar feliz porque tenho mais sorte do que os outros. E isso imediatamente anula a complexidade pessoal das experiências. Isso não é gratidão, é um chicote moral. O segundo erro é a universalização. Uma situação desagradável torna-se um diagnóstico de tudo na minha vida é ruim. Na prática, a pessoa tende a transferir uma injustiça local para todo o sistema de valores. A perda do emprego torna-se uma prova de incapacidade pessoal, e não uma desconexão aleatória das circunstâncias. Aqui surge outra armadilha interna: tudo ou nada. Ou sou eternamente grato, ou estou derrotado. Isso leva a oscilações emocionais bruscas e exclui estados intermediários. O terceiro erro é a comparação e a contabilidade. As pessoas fazem um inventário mental de quanto eu perdi em comparação ao quanto eu ganhei, e depois exigem de si mesmos um saldo positivo. Mas a vida não é contabilidade. Essa contagem desvaloriza momentos que essencialmente não são mensuráveis em números. Um gesto caloroso, um ato de bondade momentâneo, espaço para descanso. O erro se manifesta em uma mini situação característica. Depois de uma briga, você só se lembra das cobranças e considera a noite toda uma catástrofe, embora nesse mesmo dia possa ter havido uma conversa que o fez refletir e mudar um pequeno hábito. É importante reconhecer esses erros como estratégias de evitação. Eles disfarçam o verdadeiro trabalho. Suas reações diferem da experiência real ou você apenas segue os roteiros habituais de justificativa e condenação. Um sinal de que você caiu na armadilha.
Você começa a discutir não com o fato, mas com seu próprio direito de rejeitar. Isso indica, é hora de não se pressionar, mas de reajustar as molduras da percepção. Uma nova perspectiva não impõe alegria. Ela transfere o trabalho com gratidão do nível das exigências morais para o nível das habilidades de atenção e avaliação contextual. Imagine que você não tem uma chave mágica para a felicidade, mas um conjunto de filtros. Eles permitem escolher o que levar ao centro e o que deixar na periferia. Não se trata de fingimento. Trata-se de escolher o ponto de foco, a partir do qual depende a coloração emocional do momento. O modelo único para este passo é a óptica dos contextos. Cada situação tem, no mínimo, 3 camadas de significado: factual, o que aconteceu; interpretativa, o que você pensa sobre isso; e conectiva, quais ações isso provoca. Mudar de perspectiva significa trabalhar de forma intencional com a camada conectiva. Você não resgata o passado, não exige de si mesmo um sentimento imediato de gratidão. Você muda a pergunta de "por que eu não sou grato?" para "qual um fato hoje pode ser aceito como apoio?" Esta pergunta transfere a energia da autoacusação para a exploração. Um exemplo de reconfiguração cotidiana. Em vez de pensar, de qualquer forma não consegui emagrecer, qual o sentido de estar feliz? Você investiga o fato. Fui dar uma caminhada de 20 minutos. E pergunta a si mesmo o que isso traz. Talvez tenha sido um movimento que melhorou um pouco o sono. Você fixa o fato e nota uma pequena consequência, sem exigir um ataque de alegria. Não é mágica, mas é uma verdadeira reorganização dos processos mentais. Essa abordagem não elimina a dor ou o ressentimento. Ela permite que coexistam com o ponto de apoio. As pessoas que começam a praticar a óptica dos contextos frequentemente notam não uma alegria imediata, mas uma redução do conflito interno. Há menos argumentos consigo mesmas, menos pressão moral. Isso abre espaço para mudanças graduais. E é nesse espaço que a gratidão deixa de ser uma punição e se torna uma ferramenta que pode ser ativada periodicamente, conforme a disposição. Quando você para de fazer da gratidão uma obrigação moral e começa a vê-la como uma habilidade, coisas concretas mudam no dia a dia. Em primeiro lugar, o nível de conflito interno diminui. Em vez de constantes recriminações, você obtém mais observações neutras que não exigem uma resposta emocional imediata. Em segundo lugar, aumenta a capacidade de notar pequenas confirmações de trabalho, os tais pequenos âncoras que antes eram considerados irrelevantes. Pequenos âncoras tornam a vida cotidiana menos caótica. Você começa a reunir confirmações que gradualmente formam uma sensação de estabilidade. Um modelo mini-único aqui é a lógica das pequenas confirmações. Você nota um fato, o registra com uma notação curta, mentalmente ou na fala, e observa a consequência. Pode ser tão simples. Você notou que o vizinho ajudou com as sacolas, disse "obrigado" e sentiu leveza. No dia seguinte, você prestou mais atenção às pessoas ao seu redor e obteve mais um pequeno sinal de apoio. A lógica se acumula e muda. Não o drama interno, mas as expectativas cotidianas. O mundo começa a dar um pouco mais, porque você conscientemente aceita o que vem. Os resultados nem sempre são altos. As mudanças frequentemente têm uma aparência estatística. Menos noites sem sono devido a ruminações, decisões mais claras em relação ao trabalho e aos relacionamentos, menos energia gasta em automortificação. Um efeito à parte, a melhoria na comunicação. Quando você para de exigir gratidão perfeita de si mesmo,
você transfere menos sua insatisfação para os próximos. E aqui está uma mini situação. Uma pessoa que antes abafava a ofensa com a frase "sou ingrato", de repente pronuncia um simples "estou cansado", mas isso ajudou. E houve uma resposta que antes não chegava até ele, porque ele mesmo não a escutava. Resultado: aceitar a gratidão como uma habilidade não significa que tudo se encaixou. Significa que você obtém ferramentas reais para diminuir a desunião interna, para acumular cuidadosamente confirmações positivas e para construir relações mais honestas consigo mesmo e com os outros. Este capítulo é uma ferramenta. Não é filosofia, mas concretude. 4 passos simples que podem ser implementados imediatamente. Cada passo é adaptado às condições reais de cansaço e ceticismo. Não exige grandes recursos e não impõe exigências morais. Passo 1. Microhábito. 15 segundos de fixação. De manhã ou à noite, dedique 15 segundos e nomeie mentalmente um evento simples que ocorreu sem catástrofe. Hoje o copo d'água estava limpo. O vizinho fechou a porta cuidadosamente. Eu abri a janela. Nomeie em voz alta ou mentalmente. Não importa. Escreva em um caderno à parte uma linha não mais de uma vez por dia. O objetivo não é provocar entusiasmo, mas ensinar a atenção a fixar o fato. Este mínimo esforço, 15 segundos, é o que se torna mais fácil de manter em momentos de cansaço. Passo 2. A pergunta que traz de volta à realidade. Quando surge a exigência interna, eu devo ser grato, pare e faça a si mesmo uma única pergunta. O que exatamente funcionou a meu favor hoje, mesmo que um pouco? Responda de forma específica e breve. A carta chegou. Não cortei o dedo, a pessoa ligou. Se a resposta não vem, encontre o fato mais neutro. Por exemplo, eu respiro sem dor agora. Esta pergunta transforma a energia de autoacusação em investigação e desliga o padrão moral. Padrão. Passo 3. Ação do dia. Um pequeno gesto de aceitação. Todos os dias, realize uma pequena ação que confirma o fato reconhecido. Se você notou que havia sol lá fora, saia para uma caminhada de 3 minutos. Se alguém ajudou, diga obrigado ou retribua o gesto com respeito. Se você percebeu que se sentiu melhor, registre isso no telefone. A ação deve ser simples e levar não mais de 5 minutos. Isso transforma a fixação do fato em um pequeno ciclo de comportamento. Fato para ação, para feedback leve. Passo 4. Rastreio do progresso e manutenção no sistema. Mantenha uma métrica simples. No final da semana, conte quantas vezes você fez 15 segundos de fixação e ação do dia. Não avalie a qualidade das emoções. Conte apenas a realização do fato. Um contador visível é a melhor ferramenta contra recaídas. Mostra que você não fracassou, mesmo que internamente ainda seja difícil. Se você pulou um dia, não se puna. Anote a falta e volte ao hábito. Em caso de cansaço, estabeleça a regra, faça de qualquer forma. Em vez de escrever no caderno, você pode marcar o número na mão ou em uma nota no telefone. O principal é a continuidade e não a perfeição. Como não desistir? Use a conexão com um hábito já existente. Defina um lembrete após escovar os dentes e um limite mínimo. 15 segundos mais uma ação de até 5 minutos. Focar na execução e não na sensação reduz a resistência. Com o tempo, isso trará resultados objetivos. Menos noites repletas de autoacusação e mais ocasiões em que você percebe que o mundo responde com pequenos, mas sinceros sinais. A ideia principal: a gratidão não deve ser uma ideologia ou medida de valor moral.
É uma habilidade de atenção e economia de recursos. Quando você para de exigir de si mesmo alegria imediata e começa a registrar os fatos, dentro de você surge um espaço para uma relação mais honesta consigo mesmo. Esse espaço não é um vazio, mas um campo onde é seguro experimentar novas reações. A segunda conclusão: pequenas âncoras funcionam não porque são mágicas, mas porque mudam o sistema de prioridades do cérebro. Nossas confirmações diárias ajustam cuidadosamente as expectativas. Menos acusações internas, mais fatos que podem ser usados como âncoras. A transição de eu devo ser grato para posso notar e registrar remove a pressão moral e transforma a prática em uma habilidade controlável. O que é importante levar consigo agora? Não é preciso esperar a recuperação emocional completa para começar. É suficiente aprender a notar um fato e confirmá-lo com uma ação. Isso não elimina a dor e a injustiça. Torna sua vida menos caótica e um pouco mais gerenciável. Você obtém uma ferramenta que ajuda a aceitar a complexidade sem autocrítica e a preservar energia para as mudanças que realmente importam. Palavras finais. Permita-se contradizer-se. É possível sentir ressentimento e, ao mesmo tempo, notar uma pequena âncora que ajuda a manter-se na linha. Isso não é uma traição aos sentimentos, mas uma estratégia prática de sobrevivência e crescimento. Se este vídeo foi útil para você, se inscreva para não perder o próximo dia.